Olá, meu nome é Natália e juntamente com o meu grupo, a Ana Clara, o Guilherme, o Márcio e o Thiago, nós vamos apresentar para vocês um pouco sobre o ambientalista cético. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um ambientalista cético. O termo ambientalista se refere àquele que segue uma ideologia ou movimento em defesa da preservação do meio ambiente. O termo cético se refere àquele que não confia, duvida, descrente. O ambientalista cético, então, é aquele que duvida e se opõe aos demais ambientalistas. Bom, o ambientalista cético corresponde a uma minoria frente aos ambientalistas. A maioria são chamados de aximentistas. São aqueles que alegam que as alterações climáticas são consequências do aquecimento global. Já os ambientalistas céticos afirmam que os efeitos do aquecimento global são efeitos naturais do planeta Terra. Um nome de grande importância dentre os ambientalistas céticos é o de John Lomborg, que é o autor de um livro intitulado O Ambientalista Cético, no qual ele aborda os desafios de solucionar o aquecimento global e o trata com uma menor prioridade frente aos demais desafios da sociedade, como educação, saúde, enfim. Os ambientalistas céticos se diferem em vários pontos dos aximentistas. Dentre esses pontos, a gente pode destacar alguns principais. Os ambientalistas céticos afirmam que o gás carbônico, o CO2, não determina o clima da Terra. Alguns cientistas alegam até que é a temperatura da Terra que altera a concentração de CO2 na atmosfera. Um outro ponto é que os aximentistas afirmam que o derretimento das geleiras dos árticos causará um aumento significativo no nível do mar, podendo inundar vários países litorâneos. Já os ambientalistas céticos afirmam que isso é um exagero, que esse aumento do nível do mar é constante e desprezível. O efeito estufa, segundo os ambientalistas céticos, é uma física impossível, já que nunca se pode comparar a atmosfera do planeta Terra com a atmosfera de uma estufa. Bom, um fator de peso na defesa dos ambientalistas céticos é quando eles afirmam que as soluções para o aquecimento global requerem muitos gastos e muito esforço, e os resultados são insignificantes perante esses gastos e esse esforço. Então, agora vamos analisar se faz sentido tanto o ambientalista cético quanto o ambientalista normal. Para isso, nós vamos falar dos protocolos que foram feitos para diminuição da emissão de gás carbônico, do comércio de gás carbônico e da relação custo-problema. Então, em 1992 teve a ECO 92 e em 1997 teve o protocolo de Kyoto. Esses dois foram reuniões entre países com o intuito de diminuir a emissão de gás carbônico. Eu tinha falado do comércio de gás carbônico. E o que é isso, então? É que todo país tem a sua cota de emissão de gás carbônico. Então, e se um país não emitir 100% da sua cota, ele pode vender o resto para os países. Por exemplo, se o Brasil emitir 80% só de gás carbônico do que ele pode vender os 20%, por exemplo, para os Estados Unidos. Esse dinheiro, essa compra é feita pelo governo. Então, com os países que compram essa licença para poder emitir mais gás carbônico, isso pode prejudicar no valor de contas e de produtos.
A relação custo-problema é a seguinte, foi feita uma pesquisa e descobrimos que no protocolo de Kyoto, se fosse implantado, teria um gasto de 180 bilhões por ano e uma diminuição de apenas 0,005 graus Celsius. A União Europeia também fez uma proposta para diminuição de gás carbônico e na proposta dela deveria ser gasto 250 bilhões por ano e a redução seria a mesma. Uma outra observação é que em cada dólar investido no protocolo de Kyoto seria gerado entre 0,25 a 0,35 dólares. Então fica a dúvida se realmente é necessário esse gasto com a emissão para a diminuição de gás carbônico, sendo que o país sofre de tantos problemas como a saúde, a educação e problemas alimentícios também. E a maioria de muitos países tem um problema principalmente na educação. E o que os ambientalistas céticos defendem é que, em vez de ser gasto tanto dinheiro com essa emissão de gás carbônico, seria melhor investir na qualidade do país, na qualidade do ensino, por exemplo, e da saúde. Um outro ambientalista cético é o Ricardo Augusto, climatologista, professor da USP. Ele diz que o aquecimento global é estudado desde a Grécia Antiga, há 3.000 anos atrás, que eles tentam ver se realmente tem esse aquecimento, se a temperatura realmente aumenta. Outra coisa é que o efeito estufa, segundo o Ricardo, é a maior falácia científica da história, porque nunca foi comprovado a existência desse efeito estufa. Segundo ele também, o derretimento de gelo nas calotas polares não alteram significativamente o nível do mar. Sobe, por exemplo, 20 centímetros do mar, sendo que, por exemplo, o rio Nilo ele sobe meio metro. A questão do CFC é que quando é uma questão de comércio, porque quando você não tem um produto muito forte, uma das alternativas é falar mal desse produto. No caso, outras produtoras de gases do tipo, como ele dá o exemplo, que é CFC, que é um pouco parecido com o CFC, não tem uma marca tão forte. E para que esse produto entre no mercado, ele joga na mídia que o CFC pode causar problemas ambientais. Com isso, o HSFC entraria no mercado. Por último, é o desmatamento, que a maioria das pessoas acham que se eu desmatar por exemplo, a floresta amazônica, nunca mais vai chover naquele lugar. Mas a chuva, por exemplo, na floresta amazônica, ela chove, não é pela falta ou pela presença da floresta, e sim porque naquela região chove. Ou seja, se você desmatar, por exemplo, antes desmatasse a floresta amazônica, ia continuar chovendo, ia ter uma mudança climática, mas ia ser local. A floresta ia crescer novamente e ia continuar chovendo lá. Foi falado anteriormente sobre o ambientalista cético, mas e a maioria? O termo aquecimentistas pode ser entendido como o grupo de cientistas que acreditam na existência do aquecimento global. A ONG Greenpeace, que é uma ONG que defende a preservação do meio ambiente, segundo essa ONG, já não podemos mais voltar atrás no aquecimento global, já que agora tornou-se um processo irreversível. Segundo esses aquecimentistas, podemos citar aí 2 grandes grupos responsáveis pelo aquecimento.
São eles as ações dos seres humanos e as causas naturais. Entre as ações dos seres humanos, podemos citar aí a emissão dos gases estufas, né? E que são eles os principais, aí, o CO2 e o gás metano. Temos também as queimadas e desmatamento, que causam aí a grande eliminação da área verde. E tratamos também do desenvolvimento urbano sem planejamento. Esse desenvolvimento urbano também causa a grande eliminação das áreas verdes. Sem contar também que ele pode, ao aumento aí do concreto, causando assim as ilhas de calor. Podemos falar das causas naturais, podemos citar a atividade de superfície do Sol, que ocorrendo aí algumas explosões e ocorrendo também a grande emissão de raios ultravioleta na Terra. Outra causa natural que pode ser citada são os oceanos. Como todos sabem, a grande quantidade de água ocorre também a grande evaporação, causando assim grande emissão de CO2 na atmosfera. E segundo os ambientalistas, temos também a época que estamos agora, estamos chegando no final de um ciclo glacial. E de acordo com os ambientalistas, esse ciclo glacial ocorre normalmente também com o aumento da temperatura da Terra. Pegando como base a Greenpeace novamente, temos algumas evidências. Segundo a Greenpeace, nos últimos 30 anos, 75% do gelo desapareceu. Ou seja, essa evidência nos leva a deduzir que esse gelo derreteu. De acordo com a NASA também, a gente sabe que estamos a partir de 2009, chegamos à década mais quente. E de acordo com a ONU, as temperaturas já estão 0,85 graus mais altas em relação ao mesmo período de anos anteriores. Falando aí de ambientalistas, podemos citar James Lovelock, um nome muito importante, já que ele foi um dos pioneiros a alertar sobre o aquecimento global. E essa importância pode ser demonstrada aí como o filme Um Dia Depois de Amanhã, que foi baseado em suas ideologias. Após serem abordados as teorias dos aquecimentistas e dos ambientalistas sérios, podemos agora fazer algumas comparações sobre determinados aspectos defendidos por eles. Em relação à responsabilidade humana no aquecimento global, os ambientalistas acham que os seres humanos são responsáveis pela emissão de CO2 através da queima de combustíveis fósseis. Já os ambientalistas sérios defendem o fato do ser humano ser responsável apenas por pequenas partes, sendo a grande parte de responsabilidade da natureza, responsabilidades naturais. Outro aspecto que podemos analisar são a possibilidade de amenizar o aquecimento global. Para os aquecimentistas, uma forma de reduzir os impactos pode ser feita através de redução de emissões de CO2 e aumento da eficácia da eficiência de energia. Já os ambientalistas sérios defendem o fato do investimento em pesquisas para baratear as energias alternativas e diminuir a dependência do petróleo, ou seja, possibilidades alternativas para contornar esse fator. Outro aspecto que podemos analisar é o tempo para os efeitos do aquecimento serem sentidos. Para os aquecimentistas, esses efeitos já estão presentes aí nos dias de hoje, devido à elevação dos níveis do nível do mar e às secas prolongadas.
Já o ambientalista cético defendem que esses efeitos só serão sentidos daqui a 50, 100 anos. Outro aspecto é referente à severidade dos efeitos. Para os aquecimentistas, os efeitos causarão catástrofes ecológicas, doenças e extinção da espécie animal, ou seja, serão efeitos catastróficos. Já para os ambientalistas céticos, esses efeitos só serão catastróficos se continuarmos a investir muito dinheiro em pouca melhoria. Para eles, o dinheiro deveria ser melhor aproveitado em outras questões sociais. Agora, depois de várias análises, podemos concluir que tanto o ambientalista cético quanto os aquecimentistas, mesmo com algumas falhas, possuem ideias plausíveis. Mas por que não dá certo? Para o ambientalista cético, eles são uma grande minoria. Eles precisariam de maior apoio. Porém, é muito mais cômodo para a maioria continuar a acreditar no aquecimento, no efeito do aquecimento global, pois este aumenta a teoria para eles defenderem o lucro que é hoje muito frequente no capitalismo. Já para o ambientalismo comum, podemos ver que ele é aplicado atualmente. Porém, era necessário uma maior conscientização da população para que ele pudesse ser maior aplicado, melhor aproveitado atualmente. Também podemos ver anteriormente que mesmo aplicando ele, teríamos muito gasto para uma pouca melhoria. Portanto, entra em questão se esse ambientalismo comum, essa teoria seria uma ideia que poderia ser aplicada com maior gasto, um maior investimento. Diante do que foi apresentado a respeito do ambientalismo cético e do ambientalismo convencional, nós podemos então dizer que uma solução talvez seja o equilíbrio entre as duas vertentes. Um equilíbrio entre os cuidados com o meio ambiente, com a importância com as pessoas, com os custos que são investidos nesses dois parâmetros e no esforço também que é investido para que essas coisas aconteçam. Desse modo, nós podemos dizer que os abusos ambientais, eles existem, mas que eles devem ser evitados. Tanto o abuso ambiental em relação ao medo que é causado na sociedade, em relação ao fim do mundo, por exemplo, que muitas vezes foi dito que ia acontecer, ou também nos abusos relacionados aos cuidados com o meio ambiente, de maneira geral, como esse exagero em relação aos cuidados com o meio ambiente. Então, nós podemos concluir que a ideia geral é que não tenham exageros em nenhum dos dois lados. Nem defender o ambientalismo cético de uma maneira sem entender o que é, e nem da mesma forma defender o ambientalismo convencional sem entender o que ele defende e o que ele aborda. Desse modo, para obter resultados convincentes, resultados satisfatórios em relação a ter um mundo melhor, a ter uma sociedade melhor, mais saudável, mais desenvolvida, nós precisamos somar os esforços relacionados ao ambiente e os esforços relacionados ao cuidado com as pessoas. Para uma garantia de que, uma confirmação de que o equilíbrio entre o ambientalismo cético e o ambientalismo convencional seria mesmo uma solução plausível, nós podemos ver que saiu uma reportagem
que o ambientalista cético de maior nome dentro dessa vertente, que é o John Lomborg, que foi citado anteriormente, ele mudou de vertente e, após negar a importância do aquecimento global, ele agora ele agora defende também esse lado de que o aquecimento global existe. E o que acontece? Ele lançou um outro livro, no qual ele propõe uma criação de uma taxa global de carbono, a qual seria arrecadado 250 bilhões de dólares por ano, para que possa ser aplicado, então, esse dinheiro na diminuição da temperatura e na diminuição do nível do mar, além de aplicar uma porcentagem desse dinheiro em 4 outras vertentes, que seria a energia limpa, a geoengenharia, as adaptações aos efeitos climáticos, e aí, como também ele defende, sem perder o lado do ambientalismo cético que ele defendia antes, ele defende também que dinheiro seja investido no tratamento de água e nas áreas de saúde. Então, que confirma que talvez o equilíbrio seja a melhor opção. Obrigada. Nossa equipe, como eu já disse, é composta por Ana Clara, Guilherme, Márcio, Natália e Tiago.